Shalom, pessoal! Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Celeste. O café de hoje tem sabor de Cabo Verde, tem sabor de vitória, tem sabor dos improváveis. Cabo Verde, Davi, Vozinha e Golias. Os improváveis de Deus. 1% de chance e 99% de fé. Irmãos, não é sobre gigantes, é sobre Deus. Não é sobre futebol. É sobre os sonhos que Deus coloca no nosso coração. Hoje eu não quero falar apenas sobre futebol. Também não quero falar apenas sobre Davi e Golias, uma história que todo mundo conhece. Eu quero falar sobre algo que aparece repetidamente em toda a Bíblia. O padrão de Deus. Pegou? Porque Deus, ele tem um hábito. Deus gosta de surpreender. E quando Deus quer manifestar sua glória, ele raramente escolhe o favorito. Ele escolhe o improvável. Escolheu Abraão, já idoso. Escolheu José dentro de uma prisão, vendido pelos irmãos como escravo. Escolheu Moisés, que dizia não saber falar. Escolheu Gideão, escondido. E Deus escolheu Davi, esquecido no campo, pastor de ovelhas. Esquecido até pelo próprio pai. Ele escolheu pescadores para mudar o mundo. Lembra dos discípulos de Jesus? E continua escolhendo improváveis até hoje. Recentemente, eu vi uma imagem disso na Copa do Mundo. Um pequeno país chamado Cabo Verde. E é o meu país natal. Uma nação espalhada por 10 ilhas no meio do Atlântico. Um povo que muitas vezes é desconhecido, é ignorado ou subestimado. Diante de um gigante chamado Espanha. Um favorito da Copa do Mundo. Campeão em título na Europa. Já foi campeão do mundo. O mundo olhou para Cabo Verde e deu somente 1%. 1%. Mas Deus não batalha com as estatísticas humanas. Porque a fé, pessoal, a fé nunca foi medida por probabilidades. A fé foi sempre medida pela confiança em Deus. Pegou a chave? Irmãos, vamos falar da transição de Vozinha, o nosso guarda-redes. E quando eu olhei para a Vozinha, eu não vi apenas um guarda-redes. Eu falei para meu filho, Espanha não vai ganhar. E meu filho foi, mamã, não tem chance. Foi a palavra dele. Não tem chance. É a Espanha. E eu falei, e daí? Eu vi uma imagem. Vi um homem carregando uma história. Vi alguém que foi formado longe dos holofotes. Longe de um palco. Longe das melhores equipas. Pessoal, vi alguém que foi sustentado por uma avó. Eu sou avó hoje. E eu também fui criada com minha avó. Vi alguém que aprendeu a crescer sem reconhecimento de ninguém. Eu vi alguém que foi preparado no secreto. E imediatamente eu pensei no rei Davi. Porque antes de Davi aparecer diante de Golias, ele passou anos cuidando de ovelhas no campo. Ninguém via ele, ninguém aplaudia ele, ninguém reconhecia ele, mas Deus estava preparando um vencedor.
E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você hoje. E eu gostaria de deixar para você aqui 5 passos para vencer gigantes. Primeiro passo: saiba que Deus vê o que o mundo não vê. Samuel, o profeta, viu os irmãos de Davi e Deus viu Davi. Eita glória! O mundo viu uma seleção pequena. Muitos nem sabiam que jogavam ao futebol. E Deus viu uma oportunidade de manifestar a sua glória, porque nosso Deus, Ele é grandeza. O mundo vê limitações, Deus vê potencial. 1 Samuel 16:17 fala: o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Aleluia. Segundo passo: não aceite a identidade que os outros te deram. Davi foi chamado de pequeno. Vozinha recebeu um apelido, Vozinha. Cabo Verde recebeu 1%. Eu, Celeste, já fui chamada por muitas coisas ao longo da minha vida. Mas existe uma identidade maior do que tudo isso. A identidade que Deus nos dá. O que Deus fala sobre você vale mais do que qualquer título humano. Pegou a chave? Romanos 8:37. Em Cristo eu já sou mais que vencedora. Terceiro passo: Deus prepara os seus gigantes no secreto. Antes do estádio, antes do palco, antes do púlpito, antes da vitória, antes do testemunho, antes de Davi aparecer diante de Golias e antes de Vozinha aparecer diante da Espanha, antes de Deus me permitir testemunhar publicamente a minha história, existiu o secreto, existiu o processo, existiram lágrimas que ninguém viu, existiram orações que ninguém ouviu, existiram dores que ninguém compreendeu. Eu penso em Davi cuidando das ovelhas sozinho lá naquele campo. Ninguém imaginava que aquele pastor seria um futuro rei de Israel. Ninguém. E penso também em Vozinha, o nosso guarda-rede da seleção cabo-verdiana. Antes daquele estádio cheio, antes dos aplausos, antes das manchetes, existiu uma história. Existiu uma avó. Existiram treinos. Existiram sacrifícios. Irmãos, Deus sempre prepara os seus servos no oculto antes de revelá-los em público. Pegou a chave? Salmos 139, 15 e 16 fala: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus filhos, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias determinados para mim, antes de qualquer deles existir. Aleluia, glória a Deus. Escreve um glória a Deus aí no comentário. Irmãos, o salmista está nos ensinando que Deus trabalha no invisível. Enquanto ninguém via Davi, Deus via. Enquanto ninguém via a Vozinha, Deus via. Enquanto ninguém via as minhas lágrimas nos hospitais ou no meu quarto escondido, Deus via. Enquanto ninguém via as minhas noites de dor, de gemido, Deus via. Enquanto ninguém via minhas batalhas interiores, Deus via. O mesmo Deus que vê o oculto é o Deus que prepara a vitória. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ninguém percebe a sua luta, mas não se preocupe. Deus nunca desperdiça um processo. Aquilo que hoje parece apenas dor pode estar sendo usado para formar o testemunho que amanhã alcançará milhares de vidas. Pegou a chave?
Quarto passo, nunca baixe a guarda espiritual. Tá entendendo? Uma das maiores armadilhas do inimigo, do capeta, é fazer a pessoa relaxar espiritualmente. Relaxar. Mas muitas pessoas começam a luta orando. Começam a batalha buscando a Deus. Mas quando o tempo passa e a resposta demora a chegar, elas enfraquecem. Param de orar, param de vigiar, param de buscar, param de clamar, mas gigantes não são vencidos apenas com coragem, pessoal. Não, corajosa eu sou, mas a minha coragem sozinha não vencerá nenhum gigante. Gigantes são vencidos com vigilância em primeiro lugar. Jesus falou: vigiai e orai. Com intimidade com Deus, com dependência dele e com perseverança espiritual. Efésios 6,18 fala: orem no que? Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração. Vocês entenderam? Meditem de novo nesse versículo. Paulo não diz para orar apenas quando existe um problema. Ele diz para orar em todas as ocasiões. Descreve no comentário: orar em todas as ocasiões. Isso significa que a oração não é uma emergência, gente. A oração é um estilo de vida. Eu aprendi isso nos momentos mais difíceis da minha caminhada com Deus. Eita glória! Aprendi que existiram dias em que a minha força física acabou, sabia? Completamente. Aprendi que existiam dias em que a minha força física acabou. Dias em que o corpo doía tanto. Dias em que a alma chorava tanto. Mas a oração me manteve de pé. Pegou a chave? Porque quando não conseguimos carregar a batalha, Deus a carrega por nós. Talvez o seu gigante ainda esteja diante de você. Mas não baixe a guarda. Continue orando, continue buscando, continue confiando. Porque quem permanece ligado a Deus, ao Deus grandão que nós servimos, jamais luta sozinha, tá pegando? Quinto passo. E antes de te dar esse quinto passo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo se está te edificando. Deixa seu comentário, deixa seu pedido de oração que eu estarei apresentando para Deus também. Ajude esse ministério a crescer. Você pode contribuir para que esse ministério alcance mais vida. Quinto passo. Quando você tem Deus, o 1%, ele é suficiente. Irmãos, aqui está a maior lição desta mensagem, presta atenção. O mundo olhou para Cabo Verde e viu 1% somente. O mundo olhou para Davi e viu um pastor. O mundo olhou para Gideão e viu o menor da sua casa. O mundo olhou para mim e muitas vezes viu apenas uma mulher improvável, marcada pela dor, pelo desânimo. Mas Deus nunca olha como as pessoas olham para você. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Observe o que o anjo disse para Maria. Ele não disse que algumas coisas são possíveis. Ele disse que nada é impossível. Nada, entendeu? Nada é impossível para Deus. Nem Golias, nem a Espanha, nem a enfermidade, nem o passado, nem o medo, e nem as limitações, nem aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Pessoal, por isso eu digo, Davi não tinha 99%, ele tinha Deus. Gideão não tinha 99%, ele tinha Deus. Cabo Verde e Vozinha não tinha 99%, Cabo Verde tinha fé.
esperança. E eu também muitas vezes não tinha força. A minha força pessoal acabou. Mas eu tinha Deus, um Deus grandão. E quando Deus está presente, o impossível começa a perder a sua autoridade, sabia? Porque a vitória, ela nunca dependeu do tamanho do gigante. A vitória sempre dependeu da presença de um Deus grandão. E a gole da Celeste hoje é gigante. Pega esse gole comigo. O mundo mede possibilidades. Deus trabalha com impossibilidades. Quando Deus decide agir 1% nas mãos dele, vale muito mais do que 100% nas mãos dos homens. Tá pegando? Jeremias 32:27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa difícil demais para mim? A resposta é não. Nunca houve e nunca haverá. Porque o Deus dos improváveis continua sendo o Deus dos impossíveis. Pegou a chave? Pegou a chave? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa manhã na tua presença, mais esse dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Pai querido, chegamos ao final dessa palavra. Estou coberta com o teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6. Meus filhos, minhas netinhas, meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, todos nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Tudo que temos, Pai, tudo que somos, está debaixo da tua proteção e do sangue do Cordeiro. Chegamos, Senhor, na tua presença. Senhor, com o coração grato. Pai querido, hoje aprendemos que o Senhor continua sendo o Deus dos improváveis. Tu fostes o Deus de Abraão, Deus de Moisés, de Gideão, de Davi, de Isaac, de Jacó. Tu és o meu Deus e continuas sendo o mesmo Deus hoje. Pai querido, eu quero apresentar diante de ti cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu quero apresentar a seleção cabo-verdiana junto com a minha descendência, a minha família. Talvez ela esteja enfrentando, essa pessoa que está assistindo aqui agora, esteja enfrentando gigantes. Um gigante na saúde, na família, um gigante financeiro, um gigante emocional, um gigante espiritual ou um gigante que ninguém conhece além dela e do Senhor. Pai querido, mas hoje nós declaramos em concordância a tua palavra. 1 Samuel 17:47, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. A batalha não pertence a nós. A batalha não pertence a nós. A batalha pertence ao Senhor e nós entregamos a ti, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro que todo medo seja quebrado, toda opressão seja quebrada, toda mentira do inimigo seja desmascarada, toda palavra de derrota seja anulada. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados, Pai. A tua palavra fala em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Renova as forças desta pessoa que está agora enfrentando batalhas. Renova a esperança, renova a fé, renova os sonhos, renova o coração. Pai, que esta pessoa volte a acreditar, que volte a sonhar, a confiar, a caminhar e a lutar. Pai querido, porque gigante não terá a última palavra na nossa vida. O Senhor terá a última palavra. Médico dos médicos, Senhor dos senhores. E nós declaramos hoje Lucas 1:37, porque para Deus não é nada e haverá nenhum tipo de impossível. Nada é impossível para o Senhor. Nada, Pai. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós entregamos nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nossos projetos e nossos sonhos em tuas mãos. Eu entrego a seleção cabo-verdiana nas tuas mãos. Eu entrego a vida da vozinha. Eu entrego as nações. Pai querido, eu entrego a nação cabo-verdiana. Entrego a Suíça, Portugal também, Pai, que é o meu país.
um dos meus raízes. Pai querido, entrego o mundo na tua presença para que eles entendam que só há um só Deus poderoso, tremendo. O mundo pode nos dar 1% de chance, mas o Senhor faz o resto. Em nome de Jesus, eu agradeço por aquilo que o Senhor tem feito com a nossa seleção, com o nosso país, e continua sendo Deus na nossa vida, Deus de toda essa equipe. Abençoe eles, Pai. Abençoe os futuros jogos, Pai. Abençoe, Senhor, o jogo contra o Uruguai, contra a Arábia Saudita e todos que estão para frente. Que o Senhor esteja com eles. 1% de chance, 99% de fé. Amém, pessoal? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Número 6, 24, 26 fala: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus fortaleça as tuas mãos para a batalha, que Deus fortalece os teus joelhos para a caminhada, que Deus fortalece a tua fé para vencer gigantes, que Deus abra portas que ninguém pode fechar, que Deus cure aquilo que ninguém consegue curar, que Deus restaure aquilo que parecia perdido e que Deus transforme a tua dor em testemunho, assim como Ele transformou a minha dor em testemunho. Que Deus transforme as tuas lágrimas em colheita, aleluia, e que quando esta batalha terminar, toda honra, toda glória e todo louvor seja dados ao Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida para mim e para você. Se esta palavra falou ao seu coração, eu quero pedir algo muito simples: inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos da Celeste, compartilhe esta mensagem com outras pessoas e talvez existe alguém precisando ouvir que Deus ainda honra os improváveis. Deixe também o seu comentário no comentário. Eu gosto de ler os testemunhos, os pedidos de oração e aquilo que Deus tem feito na sua vida também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, procure Celeste 100% com Jesus no Instagram. Acompanhe os conteúdos diários de fé, oração, esperança e encorajamento, devocionais Café com Celeste. Também convido você a conhecer o livro Celeste, de celeste.a.cimedo, que está em qualquer Amazon do mundo. Da dor à esperança, de pé apesar de tudo. Uma história real daquilo que Deus tem feito na minha vida. Uma mulher improvável. E brevemente será lançado o livro Milagre de uma Vida. São livros escritos para fortalecer a fé e levar esperança àqueles que estão atravessando batalhas. E se este ministério tem sido bênção para a sua vida, compartilhe os vídeos, divulgue o canal e ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. Lembre-se da glória da Celeste: quando Deus escolhe alguém, nem gigantes, nem estatísticas, nem impossibilidades conseguem impedir aquilo que Ele decidiu fazer. Pegou a chave? 100% com Jesus no Facebook, Celeste Influencer do Reino. 100% com Jesus e 0% com o mundo. 1% de chance, 99% de fé. Deus te abençoe grande e poderosamente. Compartilha.